Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. Será que o HAARP tem alguma ligação com as duas coisas? O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do HAARP para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o HAARP é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. Alguns afirmam também que o HAARP está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões, só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a HAARP. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar. E o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal. Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades. Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região. Nick Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos arquivos. Vietnã, 10 anos depois. No auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido. O Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes. A princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica hoje usada até na agricultura consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficientes para o avanço das tropas americanas. Estradas desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas.
e a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. Mas e os furacões? Há quem diga que também é possível produzir furacões com um objetivo militar. Muitas pessoas acreditam que o furacão Katrina foi um deles. Uma arma utilizada em sua potência máxima. 23 de agosto de 2005, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê uma chuva torrencial nas Bahamas. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. O furacão Katrina se tornou um dos maiores desastres na história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram e o governo gastou o equivalente a mais de 160 bilhões de reais para reconstruir a região. Uma das teorias é que o furacão foi provocado por experiências climáticas russas e chinesas. Uma conspiração internacional, até agora sem provas. E no Brasil, o que dizem os especialistas? O Domingo Espetacular conversou com vários cientistas do clima. Neste Instituto de Meteorologia, os pesquisadores dizem que o homem pode sim dominar certos aspectos do clima, mas que não é possível controlá-lo totalmente. Para esta meteorologista, a natureza é muito complexa e os efeitos podem sair de controle. Isso pode se voltar para ele próprio, porque a atmosfera está sempre em movimento e as mudanças ocasionadas em uma região podem vir a afetar regiões bem remotas. As consequências de certas formas de manipulação climática podem ser muito graves e acontecer em larga escala. O professor explica que o homem até pode conseguir usar o clima como arma de guerra, mas há outros fatores a serem considerados. É válido você investir dinheiro, talento científico para esse tipo de objetivo, quando você poderia estar usando o dinheiro e o talento científico para outras questões muito mais importantes e relevantes para toda a humanidade, né? Apesar de muito polêmica, a ideia da manipulação climática se multiplica e ganha corpo até nos ambientes militares. A Força Aérea dos Estados Unidos admite que pretende ter armas climáticas para uso militar até 2025. O escritor Jerry Smith diz que as grandes potências, assim como em outras épocas, correm para dominar essas tecnologias. Ele exemplifica. Uma guerra climática, o país que controlar a direção dos ventos poderia condenar outro a uma seca prolongada ou a uma nova era glacial. Sem exércitos, sem tanques ou bombas atômicas, em lugar disso, raios destruidores, chuvas torrenciais, terremotos e ondas gigantes. No futuro, quem controlar o clima será dono do planeta. It isn't just conspiracy theorists who are concerned about HAARP. In January of 1999, the European Union called the project of global concern and passed a resolution calling for more information on its health and environmental risks.